capítulo 1 da carta que Paulo escreve a Colossenses, a Bíblia, a partir do verso 7 do capítulo 1, diz assim: vocês aprenderam de Epáfras, o nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do grande amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios. Olha o que a Bíblia está dizendo: cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria. Não é com menos, não é com pouca, não é com metade, não é com 90%, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. É isso para que isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança, de novo, toda a perseverança, paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos e do reino da luz. Olha que palavra tremenda. Aqui temos palavras-chave nesses pequenos versículos, né, que eu vou estar falando hoje. Não vou entrar no texto todo, mas olha que coisa interessante. Aqui está dizendo de conhecimento, entendimento e sabedoria espiritual, ok? Está dizendo, né, vivendo de maneira digna para agradar. Aí está dizendo, frutificando boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Não é qualquer conhecimento, é no conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo, não é metade, não é 90%, não é 99%, é todo, glória a Deus, todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenha de novo toda perseverança e paciência, e não só perseverança, aleluia, não só perseverança e paciência, mas com toda a alegria. Olha que coisa tremenda. E essa é a reflexão do dia de hoje. Será, meus amados irmãos e irmãs, e quem vai assistir, que estamos vivendo essa palavra? Porque Paulo agora está dizendo, escreveu essa carta junto com Timóteo, para a igreja de Colossos, que ele louva a Deus por aquelas pessoas encontrarem o evangelho simples e puro de Jesus Cristo, que nos ensina que um filho nos foi dado, ele nasceu, é o filho primogênito de Deus, e que ele morreu na cruz, e fazendo aquele sacrifício de morte de cruz, através dele, somente dele, nós orarmos, buscarmos a presença e queremos verdadeiramente o conhecer, né? Ele vai nos dar todo o poder, toda a autoridade, vai nos dar conhecimento pleno. Sabe o que é plenitude? Quer dizer todo, para que a gente venha a ser cheio da presença de Deus, e cheio da presença de Deus, viver o seu conhecimento, a sua sabedoria, para que em tudo a gente possa ser, para que a gente possa dar frutos para a boa obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Quer dizer, eu só consigo fazer a vontade de Deus se eu estiver em Cristo Jesus, e se eu tiver no meu coração a vontade de cada dia mais conhecer a Deus. Olha que coisa fantástica. Fazendo isso, buscando isso, terá no meu coração o conhecimento pleno, a sabedoria plena, com perseverança plena, com cada dia mais a vontade de buscá-lo e ficar nele com alegria. Quantas pessoas têm ficado no Senhor, mas tristes, cabisbaixo, tomando a obra de Deus como sacrifício, no mau sentido da palavra, né? Eu já expliquei o que significa a palavra sacrifício, mas para o brasileiro o sacrifício significa o pesar, fazer algo obrigatório, algo que eu faço sem vontade, algo que eu faço por pressão, né? Algo que eu faço sem nenhum estímulo.
eu faço por obrigação. Quantas pessoas têm servido a Deus dizendo, eu tenho um cargo lá na igreja, aleluia, eu fui chamado para isso, mas eu não aguento mais. É porque não está vivendo no pleno conhecimento de Deus, aleluia, na plena sabedoria do Senhor. É porque não está buscando a Deus pelo que Ele é e querendo conhecê-lo, meus irmãos. Olha que palavra grandiosa que Jesus está nos ensinando aqui. Ele está dizendo que ele dá graças a Deus a essa igreja, que entendeu e conheceu o verdadeiro evangelho. Qual é o verdadeiro evangelho? Jesus é que salva. Não é religião, não é placa, né? Não é uma simples reunião, não, é a entrega plenamente a minha vida e a sua vida a Cristo. Fazendo isso, Jesus começa a operar em nossas vidas, começa a transformar as nossas vidas. A palavra fé não é somente no hebraico crer, mas é cada dia mais confiar em Deus. Confiar, porque se eu confio, eu creio. Se eu confio, eu acredito. Se eu confio, aleluia, eu não tenho dúvidas para seguir a Deus Todo-Poderoso, que nos ensinou que essa busca vem através do Filho amado Jesus Cristo. Olha que coisa poderosa. E ele está dizendo que ele dá graças a Deus e ora por esta igreja, porque através de Epáfras, né, o nosso amado cooperador, fiel ministro, né, para o evangelho, também nos falou que do amor que vocês têm no Espírito, o amor de Cristo, né, o mesmo amor que derramou seu sangue na cruz por nós, esse amor, ele quer viver e reinar no meio de nós e em nós, irmãos. E por que muitas vezes isso não acontece? Porque as pessoas levam o evangelho como a obrigação, levam o evangelho como uma carga pesada, e o evangelho ele é leve, o jugo é suave, o seu fardo não pesa. É entendimento, é renovação espiritual, é sabedoria que vem dos céus, não é sabedoria do homem, não é como as pessoas dizem aí, livro de autoajuda, é ajuda do alto, é o Senhor operando em nossas vidas. E olha o que a gente tem perdido, irmãos, porque muitas vezes a gente está com esse mesmo sentimento de sobrecarga, de algo pesado, de fazer o evangelho de qualquer jeito, de viver o evangelho como obrigação. O evangelho não é obrigação. Lógico que a gente tem que ter responsabilidade, porque são vidas, porque a salvação é algo muito sério, mas o evangelho não é peso. Olha o que Paulo está dizendo: eu me alegro porque vocês receberam essa verdade, que Jesus salva, que Jesus transforma, que Ele morreu na cruz para te dar liberdade, para te dar uma vida cheia do pleno conhecimento e sabedoria de Deus. O homem hoje ele busca sabedoria do outro homem, que é limitado igual a ele. E Deus está dizendo a nós nesse dia: eu quero te dar sabedoria do alto, eu quero te dar conhecimento do alto, eu quero te dar, aleluia, entendimento do alto, aquele qual ao homem não é capaz de ensinar. Não sou contra a teologia, mas até a palavra às vezes me assusta, porque teologia é dar um estudo sobre Deus. E aí eu te pergunto, quem pode dar esse estudo? Quem? Somente Jesus Cristo e o Espírito Santo. Não estou dizendo que a gente não deve estudar, mas esse nome é até perigoso, porque a pessoa está dizendo que ela está ensinando os conteúdos de Deus. E meu irmão, só Deus pode ensinar isso verdadeiramente. Só Ele pode revelar a nossa mente e nos dar entendimento para que a gente possa seguir neste caminho. Eu sei que os irmãos estão entendendo. Olha que coisa profunda que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo: olha, esse amor que vocês receberam no Espírito, só Deus pode te dar. E eu alegro que vocês tenham esse amor. Mas, agora que vocês têm esse amor, eu oro para que esse amor se torne mais pleno, mais cheio. Quer dizer, esse amor não tem limite, né? Este amor que ele está falando aqui não é amor para de um homem com uma mulher. Ele está falando do amor ágape. É o amor que Jesus teve por nós. É de se colocar no lugar do outro. É de interceder pelo outro. É de amar ao próximo, é de se colocar na vida do outro, é de orar um pelos outros, é de ajudar o outro de maneira a qual te for possível, nas ações, na oração, numa palavra de ânimo, dando alguma coisa que o irmão precisa, é sendo igreja. E aí ele diz assim: por essa razão, desde esse dia, olha que coisa linda, desde esse dia, ouvimos isso de vocês, não deixamos de orar por vocês. Não deixamos de orar por vocês. E de pedir que sejam cheios. Quantas pessoas têm orado
para ter uma casa, para ter uma família, e não digo que é errado. Aleluia. Quantas pessoas têm orado para se livrar dessa doença e não acho errado. Mas tudo isso a gente pode vencer, mesmo que não ocorra segundo a minha vontade e a sua. Mas a gente pode vencer se a gente orar uns pelos outros, glória a Deus, para que sejamos cheios do conhecimento e da sabedoria de Deus. Aqui ninguém está olhando placa. Aqui ninguém está olhando, a igreja de Colossos, nós somos da igreja de fulano. Não, eles estão orando pela igreja. E uma das igrejas que eles estão orando é pela comunidade da cidade de Colossos. Estão orando para que eles sejam cheios. Para que eles sejam cheios. E eu oro neste dia por você, que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja cheio do pleno conhecimento e da sabedoria de Deus, e que a gente possa verdadeiramente romper essas barreiras. Está chegando o momento, meus irmãos, que as pessoas têm que procurar agora entender que o nosso crescimento tem que ser espiritual, a nossa sabedoria tem que ser espiritual, o nosso entendimento e maturidade tem que ser espiritual. Não é somente orar pela tua igreja, não, onde você congrega, não é somente orar pelo teu pastor, como muitos dizem, ore pelo pastor, não, é orar uns pelos outros. O pastor não tem mais valor do que a ovelha, e a ovelha também não tem mais valor do que o pastor. E eu estou falando de Bíblia, porque o próprio Jesus disse isso, né? Que todos eram iguais, e Paulo diz que todos foram destituídos do pecado, todos pecaram, sem exceção. Então não tem essa, eu tenho que orar pela igreja viva, pela igreja que está pelos 4 cantos do mundo, que está sendo presente na Indonésia, na China, no Japão, na Alemanha, pessoas que se reúnem, seja em casa, seja no prédio, seja em qualquer lugar, que oram com suas famílias. Essa é a igreja. Você tem que ser orado por essa igreja? Será que você está tendo visão espiritual ao ponto de orar pela igreja de Cristo? Ou só está orando aqui, pelos irmãos do lado? Porque Paulo está do outro lado e ele está dizendo: eu oro também por vocês, para que vocês sejam cheios e plenos, através do poder do conhecimento do Espírito Santo. Olha o que ele está dizendo, meus irmãos. Olha o que ele está dizendo, é muito forte. Paulo está dizendo: eu oro para que vocês sejam cheios. Nós oramos, na verdade, ele não fala eu oro, ele fala nós oramos, a igreja ora para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento e da vontade de Deus. Se eu sou cheio, pleno, meu irmão, é plenitude, é completo. Oh, glória a Deus. O Senhor neste dia quer nos completar da sua presença. O Senhor neste dia, neste momento, quer nos encher da sua presença, da sua sabedoria, do seu poder, do seu verdadeiro conhecimento. E muitas vezes a gente está limitado, pedindo casa, pedindo isso, e o Senhor está dizendo: ei, clame a mim e te responder-te-ei coisas grandes, firmes, fortes, ocultas, que você nem sabe. Deus quer transformar as nossas vidas. Por isso ele diz: eu oro para que vocês sejam cheios, plenos do conhecimento e da vontade de Deus. Sendo cheio, meus irmãos, eu e você, do conhecimento, né, e da vontade de Deus, com toda a sabedoria, o que vai acontecer? Nós vamos ter entendimento espiritual, maturidade espiritual, e tendo conhecimento, né? Tendo conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual, porque o conhecimento é a informação de algo que Deus quer te dar. A sabedoria é a prática daquilo que você conheceu. E o entendimento é profundo isso. E o entendimento é você realizar aquilo não somente como regras, como conjunto de regras, mas é realizando, entendendo por que você está fazendo. Tem gente que não rouba porque tem medo do que o outro vai dizer. Tem gente que não rouba porque ele acha que a sociedade falou que é errado, então ele cumpre. Em Cristo Jesus é diferente. Você não rouba porque você entende o malefício que você faz ao próximo. Então Jesus está dizendo que tudo aquilo que me impede de estar dentro da sua presença mais e mais, Ele revelará individualmente para você, através do entendimento,
aquilo que você precisa mudar. Então você não vai só mudar por conjunto de regra que a lei fazia no passado. Você vai mudar pleno. Oh glória! Vai mudar cheio, vai mudar com entendimento, com a mente de Cristo, renovado, liberto, alicerçado. Olha o que Deus está falando. É algo maior. Você não vai pecar entendendo por que você não deve pecar. Não é conjunto de regras, é sabedoria. É o pleno conhecimento de Deus vivendo dentro da sua alma, vivendo dentro da sua mente e te trazendo entendimento. Olha que coisa profunda. Fazendo isso, a Bíblia vai dizer aqui o quê? Que tendo essas 3 características, através do Espírito Santo e a busca de Deus, o que vai acontecer? Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-los, frutificando. Não é somente agradar a Deus, olha lá, não é conjunto de regras. Não vou roubar porque Deus falou que não vai roubar. Não vou roubar porque eu entendo o que isso prejudica. Eu não vou mais participar das obras da carne. Eu não vou mais estar na pornografia. Por quê? Porque eu entendo. Não é conjunto de regras. Quantas pessoas têm tentado se livrar dos pecados porque falam, não, eu sei que é errado, eu preciso sair dessa vida, mas ela não entende por que ela precisa sair. E Deus está dizendo para mim e para você, eu quero fazer você entender por que você não pode pecar. Eu quero te dar conhecimento, eu quero te dar sabedoria. Agora busque a mim, ele está dizendo. Olha que coisa fantástica, irmãos. Fazendo isso, eu vivo a vontade de Deus. Fazendo a vontade dele, porque agora eu tenho entendimento. Não existe psicólogo, não existe doutor, não existe ninguém maior no mundo que não seja Jesus Cristo e a sua presença, o Espírito Santo, que nos traz entendimento, renovação da nossa mente, mudança de vida. Olha que coisa potente, que coisa forte que Deus está falando. E as pessoas muitas vezes presas em conjuntos de regra. Eu não posso usar tal roupa por causa disso. Eu não posso fazer tal coisa por causa daquilo. Mas não buscam conhecer a Deus. Não buscam perguntar a Deus. Deus, por que eu não posso usar tal roupa? Por que eu não posso fazer tal coisa? Deus, por que é pecado eu viver na pornografia? Por que é pecado, Senhor, eu falar do meu irmão? E Deus quer trazer para nós, irmãos, entendimento, sabedoria, conhecimento, para que a gente em tudo possa ser pleno, cheios, convictos, inteiro nele. Olha que coisa fantástica. Fazendo isso, é o que eu li aqui, olha o que ele diz. Fazendo isso, vocês vão viver uma vida de maneira digna do Senhor. Em tudo vai poder agradar e dando frutos. O que é fruto? Fruto no seu caráter, né? Você roubava, não rouba mais. Você mentia, não mente mais. Você tinha uma vida de prática de erros, acabou essa vida. E se no meio desse caminho você errar, você tem Jesus para que você ore, peça perdão pelo seu erro, não uma prática de vida. Peça perdão pelo seu erro e recomece a sua vida em Cristo Jesus. Olha que coisa grandiosa, meus irmãos. É algo fantástico que hoje em dia quase não se prega. As pessoas estão preocupadas com a casa, se vai sentar à mesa do inimigo, se vai ter vitória contra o outro irmão. Mas Jesus está falando, ei, eu tenho coisas maiores para vocês. Eu tenho o meu conhecimento, eu tenho a minha sabedoria, eu tenho o meu entendimento em plenitude, de maneira grandiosa, para que vocês sejam cheios, para que em tudo vocês possam ter a resposta correta nas vossas vidas. E aí ele vai dizer aqui, no versículo 10 do capítulo 1, né? Vou ler de novo. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo, em tudo, glória. Você não está entendendo não? Em tudo possam agradá-lo, não é metade. Quantas pessoas têm pensado e têm vivido isso? Poxa Deus, nessa parte aqui eu consigo agradar o Senhor, mas nessa outra parte aqui eu não consigo. Sabe por quê? Porque está faltando entrega. Porque está faltando verdadeiramente querer conhecer a Deus pelo que Ele é. Porque verdadeiramente está faltando relacionamento na sua oração. Oração, o que Paulo disse aqui? Eu tenho orado para que vocês sejam cheios. Como que será que era a oração de Paulo? Deus, naquilo que eles não conseguem se libertar porque não entenderam, eu oro para que eles tenham conhecimento. E eu oro neste dia para que você tenha o conhecimento de Deus. Eu oro para que você busque a sabedoria de Deus que vem do alto, para que você tenha o pleno entendimento, porque que você não deve pecar,
porque a sua dificuldade em muitas áreas da sua vida, porque você ainda não buscou de Deus o conhecimento e o entendimento. Aliás, o conhecimento é a sabedoria para ter entendimento pleno. Meus irmãos, Deus é o maior psicólogo do mundo. O Espírito Santo é o maior psicólogo do mundo. Então não há desculpa para mim e para você. Somente a gente tem que buscar. Porque buscando, olha o que a Bíblia está dizendo. Todo conhecimento a gente vai ter verdadeiramente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento. Deus não quer só que você tenha conhecimento, Ele quer que você cresça no conhecimento. Tem pessoas que falam, o que eu já tenho com Deus é muito bom, eu sou grato. E a gente deve ser grato. Mas eu digo para você, se você está na terra, o Senhor quer te trazer mais entendimento. Ele tem mais coisas para transformar a sua vida. Ele tem mais coisas para renovar a sua vida. Ele ainda tem mais coisas para moldar o seu caráter, para transformar a sua vida. Se nós estamos na terra, meus irmãos, ainda tem transformação para a sua vida. Ainda tem transformação para a sua casa. Ainda tem renovo na sua mente. Deus quer tratar conosco no nosso caráter, na nossa alma. Ei, eu não estou falando para você de carro, não estou falando para você de coisas materiais, não. Eu estou falando da transformação da sua vida. É isso que Jesus está dizendo. E aí ele vai dizer aqui, se a gente cresce no conhecimento de Deus, para toda boa obra a gente frutifica. Ou seja, o nosso caráter, ele é cada dia mais forjado, para que a gente seja alcançado e seja como a imagem e semelhança de Deus, na nossa forma de agir, na nossa forma de tratar os nossos irmãos. E aí ele diz aqui, no versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder. Tá difícil? Então todo o poder ainda não está sobre a sua vida, porque a Bíblia está garantindo para mim e para você, que se a gente busca o entendimento, a sabedoria, o conhecimento de Deus com verdade, a gente é fortalecido no pleno, não é mais ou menos, a gente é fortalecido, né? A gente é renovado com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Isso é profundo. Para que tenha toda perseverança e paciência. E eu termino aqui. Para que tenha toda perseverança e paciência. Mas não só isso, com alegria. Olha que coisa forte. Toda paciência, toda perseverança, mas com toda alegria. E tendo esta alegria, mesmo passando provas, como diz o versículo 12, dando graças ao Pai, que nos tornou digno de participar da herança dos santos e do reino de luz. Por quê? Porque Ele nos resgatou e nos regenerou das trevas para a luz, para o seu reino, em que temos toda a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha aí, que coisa fantástica. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe verdadeiramente. Compartilhe esse áudio porque é algo poderoso. É como eu falei, é algo dos céus, é sabedoria, entendimento dos céus. Não é coisas que talvez vai mudar o seu cotidiano, a sua vida carnal aqui na terra, mas vai mudar a sua alma, a sua mente, o nosso espírito, o nosso entendimento, para que a gente verdadeiramente cresça cada dia mais para a volta de Cristo. Que Deus abençoe sua vida, fiquem com Deus e recebam esta palavra em o nome de Jesus.